Aí, deu certo, não pode desesperar. O Lu grava só 5 minutos, Oliveira, mudou. Então, vamos começar aqui. Graças a Deus deu certo. Vamos começar a nossa aulinha de hoje. Nós vamos falar sobre fitogeografia. Vocês estão conseguindo ver os slides aí? Sim. Não, beleza. Então tá. Então nós vamos falar hoje sobre o comportamento da vegetação no planeta Terra. Existem milhares de espécies vegetais, elas possuem porte diferenciados, estruturas diferenciadas, e nós temos ali o fator que determina essa diversidade de vegetação, o clima, que foi o último conteúdo que nós estudamos. Então, nós temos a dinâmica climática, ela está muito atrelada à vegetação, né? A vegetação depende muito do tipo climático, né? Ao contrário. Então, nós temos para cada região do planeta, dependendo da latitude onde esse lugar dependendo da altitude, dependendo do tanto de radiação solar, né? Por exemplo, as árvores polares não recebem iluminação o ano inteiro, então nós vamos ter um tipo de vegetação lá, um comportamento da vegetação diferenciado. Então, tudo que envolve vegetação está relacionado ao clima. O que nós temos que ter em mente, pessoal? Que quanto mais próximo às áreas equatoriais, maior é o porte da vegetação e maior é a biodiversidade ali. E se tiver umidade, mais ainda, né? Então, nós temos aí essas condições, que a vegetação depende da temperatura e da umidade. Planta gosta de calor e de umidade. Se tem esses condicionantes, ela vai crescer em porte e ela vai se diversificar. Nós temos também plantas que são adaptadas ao tipo de clima seco, nós temos plantas que são adaptadas ao tipo de ambiente muito úmido, né? Então, a planta, pessoal, ela é impressionante, né? É um ser, parece um ser vivo, assim, porque é um vegetal, né? Tem vida ali, mas ela tem uma inteligência na sua estrutura, que ela lê as condicionantes do espaço onde ela está, né? Por exemplo, uma planta lá da Amazônia, a Amazônia chove todos os dias, pessoal. Então, a planta, por exemplo, lá da Amazônia, ela não precisa cair a folha dela, porque as plantas, elas caem as folhas porque não tem umidade na estação seca. Mas como lá, por exemplo, na Amazônia tem umidade o ano inteiro, não precisa dessas folhas caírem. Então, a planta, ela vai se comportar de acordo com a disponibilidade de umidade, de calor que ela tem. Então, dependendo do lugar, por exemplo, lá no Cerrado, no Cerrado nós temos estações climáticas, nós temos um inverno seco e um verão úmido, então na estação seca não chove no Cerrado. O que a planta faz? Ela vai desenvolver raízes profundas para buscar água lá no lençol freático, né? Então ela vai se adaptar a essa condição climática. Então, as plantas, elas vão depender aí, principalmente da latitude, né, porque nós temos uma condição climática muito afetada ali pela latitude. Quanto maior a latitude, menor a temperatura e logo a vegetação ela vai ser de um jeito. Quanto menor a latitude, mais próxima ali do Equador, o porte vai ser outro, já que existe ali um calor e se tiver umidade, ela vai se desenvolver. Nós temos ali formações vegetais primárias, secundárias, né? Aqui em Minas Gerais, nós temos um parque, eu esqueci o nome do parque, eu já até fiz um trabalho de campo lá, quando eu estudava. É o único lugar em Minas Gerais que tem Mata Atlântica primária. O que significa isso? Que o ser humano nunca tirou aquela vegetação. Ela está ali desde sempre, né? Ela nunca foi
retirada daquele lugar. Mas na maioria dos espaços, não somente no Brasil, mas no mundo, nós temos vegetações secundárias, né? Formações vegetais secundárias, que é aquela que o homem foi lá, retirou e nasceu de novo. Ainda mais Mata Atlântica ela é muito devastada, nós temos aí menos de 7% da sua área original, é muito pouco, né? E a vegetação, pessoal, ela tem um papel importante. Nós vimos isso um pouco na aula passada. Ela traz ali um equilíbrio térmico, né, para o ambiente. Ela impede ali erosão, porque a água, a chuva, né, ela não vai cair diretamente no solo, não vai arrancar esse solo. A vegetação ali vai estar para amortecer essas gotas ali de chuva. Então não vai evitar processos erosivos. Nós temos também ali a manutenção de ecossistemas, né? Espécies animais dependem dessa vegetação. O solo também precisa dessa vegetação, porque o solo, onde tem vegetação, nós temos um solo ali mais fértil, porque vai ter disponibilidade de matéria orgânica. Então, nós temos uma função muito importante da vegetação, né? A Amazônia, nós vamos falar mais para frente, ela tem uma importante função de colocar umidade na atmosfera. Ela é como se fosse o ar-condicionado do mundo, né? A gente costuma ouvir que a Amazônia é o pulmão do mundo, mas é errado essa expressão, porque a maior colaboração do oxigênio na atmosfera vem das algas, né? Então, nós temos o oxigênio, não é a floresta amazônica, libera oxigênio sim, mas a maior contribuição vem de algas marinhas. Então, nós temos a importância da floresta amazônica, por exemplo, é porque ela retira a umidade do solo e, através da sua folha, ela coloca ali umidade na atmosfera, provocando ali um equilíbrio térmico, que não fica restrito ao nosso país, né? Essa umidade ela alcança ali vários outros países, né? Inclusive aqui na América Latina nós temos a dependência de chuvas em função da floresta amazônica. Professora, Oi. Não está exatamente no conteúdo, mas a floresta amazônica tem o nome amazônica por causa do estado, né? Fora do Brasil, eles, tipo assim, quem tá em outro país, só que tem a floresta amazônica, chama de floresta amazônica mesmo? Isso. Porque a floresta, ela extrapola o território, né? Território brasileiro. Ela vai para a Colômbia, ela chega na Bolívia, então ela extrapola o território brasileiro. Quando a gente fala da floresta amazônica somente aqui dentro do Brasil, nós estamos falando da Amazônia Legal, tá? A Amazônia Legal é a floresta amazônica dentro do território brasileiro, que não fica restrito apenas ao estado do Amazonas, né? Chega em Rondônia, chega no Pará, chega no Mato Grosso, né? Então, nós temos aí a floresta amazônica, ela é ampla, né? Ela possui ali cerca de 45% do território brasileiro. É muita coisa. Mas nós vamos falar da floresta mais para frente, tá bom? Vamos falar aqui um pouco das características da vegetação. Existem ali o termo, né? Nós classificamos a vegetação de acordo com o seu comportamento. Então, aquelas plantas que conseguem sobreviver em áreas extremamente secas ou áridas, né? Que é a mesma coisa, nós falamos que são plantas xerófitas. Plantas que conseguem viver em áreas extremamente úmidas, como mata de igapó lá na Amazônia, nós temos plantas aquáticas, né? São plantas adaptadas a um ambiente muito úmido, elas são chamadas de higrófitas. Apófitas é aquela vegetação de áreas tropicais, que estão ali acostumadas a uma estação seca e uma estação chuvosa. É o caso, por exemplo, do Cerrado brasileiro.
As sicufoliadas são plantas que possuem ali uma folha do tipo agulha, são pinheiros. Não faz parte da nossa realidade, né, essa floresta sicufoliada, mas a maior floresta do mundo em extensão, ela é a sicufoliada, que é aquela floresta de taiga, né, ou floresta boreal, que é a mesma coisa. Na verdade, é o que, pessoal? São pinheiros, né, é uma floresta de pinheiros. Nós temos plantas que são latifoliadas, são plantas que possuem folhas largas, né, folhas grandes. Uma planta, pessoal, ela só pode ter uma folha larga se ela tem umidade disponível. Por quê? Porque através da sua folha, ela perde umidade para a atmosfera. A umidade, ela sai lá do solo, passa no tronco da árvore, vai para os galhos, chega na folha, ela utiliza a umidade para os seus processos, né? Para o seu metabolismo ali, e o excedente de água ela as perde para a atmosfera através da folha. Então, se você tem uma planta com uma folha muito grande, ela vai perder muita umidade. Por exemplo, uma planta lá do semiárido não pode ter uma folha muito larga, porque lá não tem umidade. Latifoliadas são plantas ali muito associadas a florestas equatoriais, que é a nossa floresta amazônica. As plantas caducifólias, ou também chamada de decíduas, ou também chamada de folhas caducas, são plantas que perdem a folha durante o ano. Tem planta, tem floresta, gente, que não perde a folha, como eu falei no início da aula. A maioria das espécies da floresta amazônica, ela não perde a folha, é a mesma folha sempre, né? Por quê? Porque ela não precisa de perder a folha, porque a folha, ela armazena umidade. E como tem umidade lá na Amazônia o tempo inteiro, ela não precisa de perder essa folha. Agora, se você pegar uma floresta, por exemplo, temperada, né? Lá nos Estados Unidos tem floresta temperada, lá na estação seca, né? No outono é muito seco o ar, a planta não pode ter folha, né? Porque a planta pensa o seguinte: olha, o clima está seco. O que eu vou fazer para eu sobreviver nesse clima seco? A única coisa que ela tem para fazer é perder as folhas, para ela não morrer. Ela não pode se dar o luxo de ter folhas, né? Porque as folhas, ela vai retirar a umidade que tem nas folhas e armazenar no tronco durante a estação seca. Então, são plantas caducifólias, que perdem, né, durante a estação mais seca. Pneumatófilas são plantas de raízes aéreas. Vocês já viram mangue? Sim. Sim. O mangue não tem aquela raiz esquisita, né? Aérea. A raiz sai assim, né? Para fora. Chama plantas pneumatófilas, que possuem raízes aéreas. E nós temos plantas halófitas, que são plantas adaptadas a muita presença de sal no ambiente. Mas nós não vamos estudar esse tipo de vegetação, não. Além disso, a planta ela pode ser de porte, né? Arbóreo, que são plantas gigantescas, né? 30, 50 metros de altitude, de altura. Nós temos uma vegetação arbustiva, por exemplo, o cerrado brasileiro mistura espécies arbóreas com espécies arbustivas, né? Não é aquela floresta imensa que você não consegue nem ver o céu, né? É uma vegetação ali que é de médio porte, né? Arbórea, mas também tem arbustiva, tem uma grama, né? Tem uma plantação mais rasteira, uma vegetação mais rasteira. E nós temos a vegetação do tipo herbácea, que é aquela vegetação típica de pradarias, né? São campos naturais. Lá nessas áreas, geralmente essas áreas são frias e tem pouca umidade. Por isso que não crescem porte, né? E nem diversidade.
Aqui nós temos o mapa, né, dos domínios naturais, das vegetações. Observa, gente, que a vegetação, ela segue mais ou menos a mesma latitude. Aqui, ó, olha a Amazônia. A floresta que está aqui de verde na Amazônia é a mesma que tem lá na África, na região do Congo, é a mesma que tem lá no Sudeste Asiático, né? Porque existe umidade e existe calor. Então, a vegetação, aqui a gente chama de floresta amazônica, né? Mas o nome dessa floresta, em termos assim, mundial, se chama florestas equatoriais, que é a nossa floresta amazônica. Nós temos lá as regiões lá próximas das áreas polares, nós vamos ter um tipo de vegetação adaptada a esse clima frio. Nas áreas temperadas, nós vamos ter uma vegetação adaptada a esse clima de áreas temperadas. Desertos, né, as regiões semiáridas vai ser um tipo de vegetação. Então, nós vamos ver aqui cada uma desses tipos de vegetação. Como eu falei com vocês que a vegetação está atrelada ao tipo de clima da região, né, e a temperatura também varia com a altitude, nós temos também essa variação. Às vezes nós estamos numa área que é tropical, equatorial, e nós vamos ter lá no topo das montanhas uma vegetação do tipo de áreas polares. Mas por quê? Porque a temperatura diminuiu com a altitude. Então, independente, a latitude influencia na vegetação, porque vai variar o clima, mas a altitude também interfere na temperatura. Logo, quando você está subindo ali uma montanha, você vai ver uma diversidade de vegetação, porque à medida que você vai subindo, a temperatura vai diminuindo. A cada 100 metros que você sobe, diminui 0,6 graus Celsius. Logo, a vegetação sente, né? Olha aqui as áreas mais biodiversas do planeta Terra, né? Observe que a maior biodiversidade está associada às áreas mais quentes, áreas tropicais e equatoriais, porque ali você vai ter uma maior temperatura e planta gosta de água e calor, então ela vai se desenvolver tanto em porte quanto em biodiversidade. Vocês já ouviram falar em hotspot? Hotspot de biodiversidade. Já ouviu falar? Não? Eu já. Então, os hotspots de biodiversidade é uma história bem triste, tá? Por quê? Os hotspots de biodiversidade, elas são associadas a vegetações que foram muito degradadas, sabe? Que já perderam mais de 70% da sua vegetação original. Então, imagina, por exemplo, a floresta. Aqui no Brasil, nós temos hotspots. Quais que são? Qual que é, né, na verdade? Mata Atlântica. Araucária, né? São biomas que já perderam ali mais de 70% da sua vegetação original. E hoje resta muito pouco, né, dessa área. Então, aqui a Mata Atlântica é um hotspot. O Cerrado, esse dado aqui, ó, ele é de 2016. Então, ele já mudou, né? Provavelmente essa área aí de Cerrado já diminuiu, porque a agricultura aumentou, a pecuária aumentou, então o desmatamento também aumentou. Nós temos aí, principalmente os biomas ali, dos grandes biomas no Brasil, os mais degradados, devastados, é a floresta, a Mata Atlântica e o Cerrado. Aqui, hotspot. Por que a biologia e a geografia, né, acha importante esses hotspots? Porque, gente,
Nós temos hoje no mundo, se você pegar todo o planeta Terra, existem 34 áreas de alta biodiversidade. E hoje, essas áreas representam aí representam 50% das espécies estão nessas áreas. Elas cobrem ali 2,3% de toda a superfície terrestre. Então, existe ali, pega de todas as terras emersas do planeta, 2,3% dessas terras existem ali 50% de espécies de plantas e 75% de animais ameaçados em extinção. Ou seja, nós precisamos preservar essas 34 áreas que estão nessa área ali de 2,3%. Por quê? Existe ali uma grande biodiversidade que está ameaçada. Vamos falar um pouco aqui da floresta equatorial. As florestas equatoriais, o próprio nome já está falando, são florestas que estão ali próximas da linha do Equador, em baixas latitudes. Nós temos aqui a floresta amazônica, mas nós temos também a floresta no Congo, na África, no Sudeste Asiático, na Indonésia tem esse tipo de floresta, na Malásia também. São florestas de grande porte, né? São florestas de mata fechada, é difícil de você adentrar dentro dessas florestas. E existe uma grande biodiversidade ali também associada a essas florestas. Já no clima tropical, então nós estamos analisando os tipos de vegetação de acordo com a latitude. Não é isso que a gente está fazendo? Nós vimos equatorial, floresta equatorial. Agora, entre as áreas tropicais, né, nós temos ali 2 tipos de florestas. A savana, que é o nosso cerrado, digamos assim, e a floresta tropical, que é, por exemplo, a nossa Mata Atlântica. As savanas, pessoal, elas possuem uma característica, é igual o cerrado, né? Um porte ali arbóreo, arbustivo, né? Um porte tendendo não para arbóreo, mas para arbustivo e herbáceo. Existe ali uma grande biodiversidade no cerrado também, tá? Não é porque ela está em áreas quentes, né? E na estação úmida de verão chove, então ela tem essa umidade e ela se diversifica. Já as florestas tropicais, nós temos a Mata Atlântica que está ali, né, no litoral brasileiro, vai desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, recebe umidade e influência ali do Oceano Atlântico. Então, vai ser uma floresta de porte arbóreo, vai ser uma floresta diversificada. Então, nós temos esses dois tipos de florestas associados aí ao floresta tropical, ao clima tropical. No clima temperado, né, que são áreas que estão nas latitudes acima de 23 graus, tanto para o norte quanto para o sul, nós vamos ter as florestas temperadas e também o tipo de vegetação chamada estepes ou pradarias, é a mesma coisa, estepe e pradaria é a mesma coisa. Então, nós vamos ter esses dois tipos principais de vegetação em áreas temperadas. As pradarias tem aqui no hemisfério sul, mas as florestas temperadas, elas são elas estão melhor representadas no hemisfério norte, né? Então, qual que é a característica dessas florestas temperadas? Se você observar o clima de áreas temperadas, você vai observar que as estações do ano são muito bem definidas. Quando é frio, é tudo branco, neve, né? Quando é verão, é aquele calor, gente, insuportável, sabe? E aí é tudo verde, chove, né? Quando nós temos ali o outono, muito seco, as folhas secam, né? Olha aqui a foto, né, de uma floresta temperada.
Então, nós temos essas variações das estações do ano. A vegetação, ela vai corresponder a essas alterações das estações do ano. Né? Então, quando é primavera, é tudo colorido. Quando é inverno, é tudo branco de neve. Quando é verão, é tudo verde. Então, nós vamos ter essa condição aí. As florestas temperadas, elas não possuem muita biodiversidade. Elas são florestas esparçadas, você consegue adentrar, né, por essas florestas, são semelhantes a bosques, né? É tanto que nos contos infantis fala-se muito em bosques, né? Bosques. Ah, Chapeuzinho Vermelho foi passear no bosque. O que é o bosque, na verdade? São essas florestas temperadas, que elas são esparçadas, é possível adentrá-las, diferente, por exemplo, da floresta equatorial, que já não dá para fazer isso. Como as folhas caem, né, a floresta temperada, ela é caducifólia. E ela é bastante devastada também. Vamos falar aqui agora da floresta boreal ou de taiga. Gente, essa é uma floresta extremamente importante. Ela está localizada em áreas de altas latitudes, né? Entre as áreas temperadas e as áreas polares. Então, ela está ali em altas latitudes. E nessas áreas, nós vamos ter esse tipo de vegetação de pinheiros, são extensas florestas. E elas não ficam somente ali, por exemplo, nos Estados Unidos, nós temos esse tipo de floresta. E nos filmes mostram muito, né? Até o Natal, o pinheiro de Natal, por que a gente usa? Porque quem começou a usar, né, o pinheiro como árvore de Natal foram essas populações que estão localizadas em altas latitudes, né? E a gente se apropriou dessa cultura aí. Mas esse tipo de floresta é presente em todos os continentes. Se você observar aqui, ó, é o que está aqui de azul. Então, nós temos aqui azul claro, é a floresta boreal, ela está localizada em todos os continentes. São extensas florestas. Ela parou de gravar, porque o espaço acabou, viu, gente? Mas vamos continuar assim mesmo. Então, ela está localizada em todos os continentes. É a maior floresta em extensão do mundo. Ela não tem biodiversidade, mas ela tem grande porte arbóreo. Além disso, pessoal, essa vegetação é a vegetação mais devastada do mundo, né? Essa vegetação, ela é retirada ali para produção para a indústria madeireira, né? A indústria de papel e celulose e para aquecimento de residências, já que essas áreas aqui, ó, essa floresta está localizada em áreas frias, né? Então a lenha é utilizada ali para aquecimento domiciliar. Tranquilo, gente? Acorda? Sim ou não? Sim. E por fim, professora, oi. na final, a professora André disse que as estepes são localizadas em áreas de semiárido e as pradarias são localizadas em áreas temperadas subtropicais. Tá. Mas eu falei aqui que elas são semelhantes em termos de porte arbóreo, né? Em termos de porte arbóreo, é a mesma fisionomia. Então, nós temos ali vegetação do tipo herbácea, né? Então, as estepes são localizadas em áreas semiáridas, né? E as pradarias em áreas temperadas. O clima polar de tundra, no clima polar, já nas áreas polares, quando existe iluminação nessas regiões, né? Que é acima de 66 graus norte, 66 graus sul, nós vamos ter uma condição climática diferenciada. 6 meses de iluminação e 6 meses de escuridão por causa da inclinação da Terra.
quando nós temos o período de iluminação, a vegetação ela vai se desenvolver. Mas nós sabemos que a vegetação ela se desenvolve conforme a temperatura, a umidade. E como nessa região não vai chegar muita radiação solar, a vegetação que vai se desenvolver ali é uma vegetação do tipo de tundra, que nós chamamos, são musgos, são líquens, é uma vegetação um pouco biodiversa. Então, ela tem essa característica aqui, ó, essa semelhança. Vegetações extremamente herbáceas, né? Já no clima desértico, nós temos espécies xerófitas aqui. No caso, como que vai ser uma vegetação do tipo em áreas semiáridas, né? Nós vamos ter ali uma vegetação que ela é adaptada para não perder umidade. Então, por exemplo, as folhas de uma planta de uma área semiárida, ela não vai ser larga, porque ela não pode perder umidade. Então, a folha, por exemplo, de um cacto é um espinho. O espinho é um tipo de folha. E daí, o espinho, pessoal, é difícil da planta perder umidade pelo espinho, porque a umidade vai ter que percorrer todo o caminho ali da espessura do espinho para perder a umidade. Isso é uma adaptação ali inteligente da planta para ela sobreviver nesse tipo de clima. Tranquilo, pessoal? Por enquanto? Sim. Então, vamos ver. Vou compartilhar aqui com vocês outro material. Deixa eu adicionar aqui. Biomas do Brasil. Tá todo mundo conseguindo assistir a aula aí, gente? Tô vendo aqui os comentários. Sim. Então, vamos continuar aqui. Acho que eu não consigo gravar. Vou tentar aqui.